Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo desta semana eu vou fazer novamente um unboxing. Mas vai ser um unboxing um pouco diferente, porque a primeira parte dele, na verdade, eu já tirei da caixa. Eu recebi esse que eu já tirei da caixa, dois pacotinhos, um da Memento Mori, da Espanha, e outro da CDN Records, do Canadá. Mas por que eu já abri e vou mostrar as caixas já abertas, o material já tirado das caixas? Porque tanto a CDN quanto a Memento Mori, eles têm um método de envio que é um pouco diferente do que as outras fazem. Eles mandam fora das caixinhas de CD. Bom, então eu já abri, já tirei os materiais e já montei os CDs para ganhar tempo aqui. Então, esses dois pacotinhos eu já vou mostrar o conteúdo deles já retirado das caixas. E só uma observação, há uma vantagem óbvia em a gravadora mandar para você sem as caixas de CD. A vantagem é óbvia e tem a ver com a alfândega, né? Eu só não vou dizer o que é aqui porque eu não vou me comprometer com isso, mas quem é colecionador sabe qual é essa vantagem. Bom, então vamos começar lá. O que me foi mandado primeiro pela CDN Records, me mandou pouca coisa, na verdade, só 3 CDzinhos que eu vou mostrar aqui. Esse primeiro CD que eu vou mostrar inclusive o lançamento que me fez fazer essa compra, né? Na CDN Records. Aí eu aproveitei e comprei mais 2 CDs, mas o CD que eu fui lá para adquirir mesmo é esse aqui. Essa aqui é um CD compilação com toda a discografia do Carnal Dissection, que é uma banda americana de death metal bem do comecinho dos anos 90. E o Carnal Dissection, ele faz assim, acho que a gente poderia dizer que faz um death metal mais ou menos na linha do Cannibal Corpse antigo. É uma banda razoavelmente conhecida no underground, embora não tenha gravado nenhum EP nem LP, ficou só nas demos. Esse CD compilação, ele é bem bacana porque além de contar com as 2 demos que o Carnal Dissection lançou, e que são razoavelmente cult, essas 2 demos, tem também um material ao vivo. Esse material do Carnal Dissection já tinha saído há muito tempo atrás num CDR com essas 2 demos. Um CDR, inclusive, que eu tenho. Mas essa versão aqui é mais legal porque além de ser com CD profissional dessa vez, prensado, né, e fábrica, ele, além das 2 demos, tem também mais uns ao vivo da época. O Carnal Dissection é uma banda assim, tem um certo status cult, né, como eu falei, e fazia muito tempo que se esperava um lançamento mesmo em CD oficial, de um jeito um pouco mais profissional do que foi lançado da primeira vez, né, do CDR que foi lançado da primeira vez, e finalmente está saindo aqui o material do Carnal Dissection pela CDN Records. Só como uma nota curiosa, mas o Carnal Dissection eu fiquei conhecendo no começo mesmo da década de 90, graças ao Paul Mazurkiewicz, o batera do Cannibal Corpse, porque ele não só citava o Carnal Dissection naquela época como uma banda que ele gostava, como se você procurar aí fotos antigas, você vai ver que lá do começo da carreira do Cannibal Corpse mesmo, do primeiro, segundo disco, tem uma sessão de fotos que ele está com a camisa do Carnal Dissection. Bom,
Então esse aqui foi o CDzinho que eu realmente fui lá comprar na CDN, e aí eu peguei mais duas coisas lá que eu achei, que eu já tinha ouvido por aí na internet e por acaso tinha lá na CDN Records, e aí eu incluí no pacote. O primeiro é esse aqui, Desecration of Christ, é uma banda do Equador de black death metal, uma banda muito tosca, muito extrema. A gente poderia dizer que ele está naquela vertente do black death metal, né, que é conhecido como bestial black metal, bestial black death metal, ou war black metal ainda. Essa vertente mais crua do black metal. É um som muito radical isso aqui, muito radical. É o primeiro full deles. Eu diria que esse Desecration of Christ, ele está mais ou menos na linha dessas novas bandas de black death metal que tem na Índia, por exemplo. Como o Genocide Shrines, o Tetragrammaton, Tetragramside, desculpe. Esse tipo de banda que, assim, mais ou menos seguem a linha que o Dei Fago das Filipinas fez no Filipino Antichrist, né? Uma tentativa de tornar ainda mais brutal, ainda mais radical o black death metal clássico, né? De bandas como Sarcófago, Blasphemy, Bestial, Warlust, esse tipo de coisa, né? De tentar levar isso num patamar ainda mais extremo. E eu vejo que tem muitas bandas nesse estilo hoje na Índia, vindo da Índia. Esse daqui mais ou menos está nessa linha, né? E, assim, só para quem não está muito familiarizado com o que eu estou dizendo, uma característica que essas bandas que eu considero que tem uma influência do Filipino Antichrist, do Dei Fago, tem, assim, elas quase que elas se tornam uma banda de noise, né, de noise. Mas o tipo de construção de riff que eles fazem, eles tentam fazer a coisa mais rápida possível. Então, é um tipo de composição em que leva ao extremo mesmo aquela característica de dinamismo harmônico que costumam ter as bandas de black death metal. Quase como se o cara estivesse tocando numa espécie de a mão direita, né, para quem é canhoto na guitarra, quase que como se a mão direita estivesse tocando num tipo de staccato, né, para quem conhece um pouco teoria musical, quase como se fosse um staccato. Ele mal segura as notas nos dedos, né? Uma coisa tão rápida que ele só encosta o dedo nos trastes, né? Apertando as cordas, né? Como se fosse assim uma espécie de staccato, né? Tocando numa espécie de staccato. Bom, esse então foi o Bestial, desculpe, o Desecration of Christ do Equador. O Equador, que aliás tem uma cena muito interessante, né, de black metal toscão mesmo, assim, de black death metal e black metal mais convencional, mas toscão, né? Tem várias bandas interessantes lá. Tinha inclusive, falando disso, tinha uma distribuidora lá no Equador com quem eu fiz negócio uma vez. Eu comprei um monte de demos, só de tosqueira de black death metal e black metal, que chamava Nuclear Goat Terrorist. Eu acho que era isso o nome, Nuclear Goat Terrorist 666. Era esse o nome da gravadora distribuidora. Era basicamente de tapes. E o cara, se eu não me engano, o sobrenome dele era Lecaro até. Eric Lecaro, talvez, uma coisa assim. Ele tocava na Hill Domination, que é uma banda lá do Equador também, nessa linha black death metal ultra tosco, quase noise, assim. Esse cara desapareceu da cena, não sei o que aconteceu com ele.
Ele era, inclusive, meu conhecido de Facebook. Ele desapareceu do Facebook, esse cara. E essa gravadora Nuclear Gold Terrorist 666, também eu nunca mais ouvi falar dela. Bom, seguindo então, o último disquinho que veio nesse pacote da CDN do Canadá é isso aqui. Uma banda também que eu já conhecia, já tinha ouvido pela internet e tinha me interessado em conseguir material deles. Bem, consegui agora. É o Human Corpse Abuse. Esse aqui é o primeiro play deles, é o debut. Eu acho que é um full length. Eu acho que é um full length lançado pela Obliteration do Japão. Esse material dessa Obliteration às vezes não é muito fácil de conseguir. Bem, e o que é o Human Corpse Abuse? É uma espécie de death metal, splatter, muito podre e muito bacana. Para o pessoal aí que gosta de splatter death metal, mas eu diria que é mais uma banda de splatter mesmo. Isso aqui é uma banda bem bacana, dessas umas certas bandas aí que têm aparecido nos últimos tempos tocando splatter, gore grind, embora aqui não seja exatamente gore grind, seja mais splatter old school death metal. Essa é uma banda para se ter em conta, Human Corpse Abuse. Eu ainda não ouvi o suficientemente, né? Quando eu já falei isso em outras ocasiões, mas quando eu faço unboxing assim, raramente eu conheço bem o material que eu estou apresentando, é mais uma indicação, né? Então eu não vou fazer nenhuma observação mais profunda sobre isso daqui, mas é uma banda interessante para se ter em conta, lançado pela Obliteration Records. Bom, esses 3 primeiros CDzinhos eram só isso que tinha da CDN Records. Agora eu recebi um pacote um pouco maior, eu acho que são 10 CDs, 10 ou 11 CDs, que me foi enviado pela Memento Mori da Espanha, que é uma gravadora especializada em death metal old school, uma gravadora bem bacana, que tem muitos lançamentos interessantes, ela é bem militante aí, né? Todo mês tem aí pelo menos eles lançam uns três discos por mês aí. Raul Sampedro, quem tiver interesse em olhar no Facebook, ele é bem ativo no Facebook. E Raul Sampedro, da Memento Mori, olha lá, segue ele, que ele dá muitas dicas também interessantes de bandas de old school, basicamente old school death metal, que é o foco dele. Bom, mas a primeira banda que eu tenho aqui, que foi lançado por ele, não é de old school death metal. É isso aqui. Essa banda chama Avenger. É uma banda da República Tcheca. É uma banda de princípios dos anos 90. Esse aqui é o primeiro full length dele, que eu acho que foi lançado em 95 ou 96, alguma coisa assim. Foi lançado em formato tape lá na República Tcheca e agora não, depois de um tempo foi relançado pela Breath of Night, que é esse lançamento aqui. Já tem muitos anos que isso aqui foi lançado. Esse Avenger aqui, na Metal Archives, ele está classificado como Black Death Metal. Eu diria que ele é mais black do que death. Esse cenário, né, de black da República Tcheca é um cenário muito rico, com muitas bandas diferentes e com sonoridades bem peculiares daquele país, né, uma cena muito interessante. E esse Avenger, eu acho que ele está nessa leva de bandas interessantes e com som um pouco diferentes da República Tcheca. Eu acho que ele está nesse guarda-chuva junto com essas bandas, nessa leva de bandas. Embora ele seja um pouquinho depois das bandas clássicas, né? Esse debut deles acho que é de 95 ou 96. Eles lançaram também... Eles têm uma discografia longa, na verdade, esse Avenger. Mas eles lançaram recentemente um LP que tem as 2 primeiras demos dele e que eu peguei também. Aí eu me interessei por essa banda depois que eu peguei esse
Porque eu sou meio fanático do negócio de demo, né? Então quando eu vi que tinha lançado e era uma banda de black metal da República Tcheca do começo dos 90, eu me interessei em pegar, mesmo sem conhecer. E gostei muito do som, e aí resolvi ir atrás do primeiro deles, que é esse aqui, né? Eles têm vários outros discos lançados, mas os outros eu não conheço. Esse daqui, que inclusive é o disco que eu estou ouvindo agora, nesses dias, é esse o disco que eu estou ouvindo, chama Shadows of the Damned, e assim, é um som bem bacana, é basicamente um black metal com algumas influências de death metal, mais cadenciado também. Um, Tu percebe que tem alguns elementos melódicos e harmônicos bem típicos da República Tcheca. Eles são bem ricos em construções melódicas e harmônicas. Não é uma banda tosca, é uma banda com musicalidade isso aqui. Mas não tem teclado, não tem nada disso. É um som mais cadenciado e que, assim, num certo sentido, até me lembrou um pouco uma banda americana que também é mais ou menos de black death metal, chamada Satanas. Uma banda já manchada e bem antiga lá dos Estados Unidos. Me lembrou alguma coisa como Satanas, principalmente porque é mais cadenciado, mas sem ser doom. É um andamento um pouco mais lento, mas não arrastado. Uma banda muito interessante de black metal com elementos de death, e se você gosta daquela cena da República Tcheca, dá uma checada nisso aqui, porque eu acho que ele está no mesmo zeitgeist dessas bandas da República Tcheca. E também uma outra coisa interessante que me lembrou enquanto eu estou ouvindo esse disco, né? É que também me lembrou um pouco as bandas de Black Doom da Polônia, esse Avenger da República Tcheca. Bom, seguindo, agora uma banda espetacular. Essa banda é espetacular, é primeiríssimo time do death metal. Eles lançaram 2 demos em tape que estão totalmente sold out. Fez muito sucesso no underground, sucesso, né? Enfim, teve muita repercussão no underground mais duro de death metal. E agora eles estão lançando um CD com as 2 demos, né, compiladas no CD. Esse CD está sendo lançado pela Headsplit, e eu estou falando do Putridarium da Alemanha. Fantástica essa banda, um doom death assim, mas muito sinistro, e com um pé muito forte no doom, mas com espírito de death metal. Ou seja, quando eu digo isso, eu quero dizer, não tem nada de gótico, nem nada disso. É um espírito de death metal tocando doom. É até mais doom do que death essa banda. Fantástico isso aqui. Recomendo vivamente essa banda, Putridarium. Acabou de ser lançada essa compilaçãozinha pela Headsplit americana. Cara, corre atrás disso aqui, porque isso aqui realmente é material de primeiríssima qualidade. Putridarium da Alemanha. Agora um relançamento de uma banda de death metal dessas mais desconhecidas da primeira metade dos anos 90. Uma banda, poderia se dizer assim que, não sei se chega a ser exatamente techno death, mas uma banda que flerta com estilo. É o Gomorrah, da Inglaterra. Esse aqui é da Inglaterra, porque teve vários Gomorras, né? E vários Gomorras que tocam death metal. Esse aqui é o da Inglaterra, relançamento da Vic Records. A Vic, que tem muitos relançamentos, ela investe muito nisso, em fazer relançamentos de bandas de death metal, principalmente da primeira metade dos anos 90. E relançaram agora esse Gomorrah. É legal porque esse é o... que eu acho que é o único disco do Gomorrah, se eu não estou enganado. Eu tenho a impressão que esse disco é de 94 ou 95, e o legal é que vem com um bônus, a demo deles de 91. Assim, se você não é um colecionador mesmo ávido de death metal dos começos dos anos 90, como eu sou, isso aqui é um lançamento que você perfeitamente pode deixar para lá. Mas se você é mais die-hard nessas coisas, é um relançamento interessante, e
tem essa coisa bacana que vem com a demo deles, em que eles são mais cru do que no Debi. Gomorra, da Inglaterra, faz um techno death, quase um techno death, né? Porque o death metal também, né, começou a virar umas coisas tão técnicas que hoje em dia algumas coisas que você antes poderia considerar techno death nem são mais, né? Então esse Gomorra aqui, talvez para os ouvidos de hoje, de gente que está acostumada com cataclismo e essas coisas, nem pareça tão técnico, né? Mas na época eu acho que estaria ou classificado como techno death ou como flertando com esse estilo. Bom, continuando, agora uma banda americana, uma das dezenas de Hatred que apareceram na história. Esse aqui, se eu não me engano, esse Hatred é de Nova York. Bom, não sei agora, ou é Nova York ou Nova Jersey, alguma coisa assim. É uma banda de death metal americano, está sendo relançado pela Huanquan, da China, que está se especializando, né, em fazer resgates também de coisas muito obscuras dos anos 90, mas essa Huanquan vai mesmo na obscuridade total, muito mais do que a Vic, por exemplo, que eu tinha mostrado ali. Esse Hatred, ele aqui eu acho que são as demos dele, ou um primeiro EP e a demo. É o material mais antigo deles, porque eles têm outros plays depois. E aqui eles me soaram um pouco como, sim, uma lembrança de Morbid Angel. Inclusive eles têm um certo conceito black no som, apesar da banda ser death metal. No conceito, assim, desse negócio de fazer uma coisa death metal, um pouco Morbid Angel, com um conceito mais obscuro de black, ele me lembrou um pouco bandas como uma que eu mostrei aqui num vídeo anterior, o Xenomorph, e também o Order from Chaos. Tem alguma coisa da pegada dessas bandas, esse Hatred aqui. Isso aqui é o primeiro material deles. Eu acho que isso aqui é um compilatório com o primeiro EP deles e a demo. Não estou muito certo, eu acho que é isso. Mas é o material mais antigo deles, do Hatred. Bem, agora uma banda nova. Uma banda nova de death metal que a gente poderia considerar como death metal old school, ou death metal tradicional, é o Apparition. Apparition, lançado pela Chaos Records, que eu acho que é mexicana essa Chaos Records. Aqui você tem também um compilatório com 2 EPs dele. Eu acho que esse é todo o material que eles têm por enquanto. Eles não têm ainda um full, não. Uma banda muito interessante de death metal. Uma banda com som profundo de death metal. Para mim isso é muito importante. Assim, eu preciso ouvir melhor isso daqui ainda de dar o meu vaticínio, mas ele me pareceu que é candidato a estar entre as grandes bandas do estilo atual, né? Nessa nova onda de old school death metal. Ainda tem que ouvir melhor, mas numa primeira ouvida que eu dei lá no site da Memento Mori, eu fiquei muito impressionado com eles. Apparition. Eu tenho a impressão que eles são dos Estados Unidos. O EP deles foi lançado, o primeiro EP deles, eu estou vendo aqui, foi lançado pela Profound Lore. Profound Lore é uma gravadora que não lança porcaria, né? Então vem já com um selo de recomendação. Bom, agora mais um lançamento da Huanquan. Isso aqui eu não sei nem o que dizer. A banda chama Morticius. Esse aqui eu comprei completamente no escuro, eu nem ouvi esse negócio. Tem uma demo de 89, demo de 90 e outra demo e um Live New Jersey em 1990. Cara, isso aqui é o tipo de coisa que eu compro sem ouvir. Tipo de coisa que eu compro sem ouvir.
compilação de demo de banda de death metal da virada dos anos 80 para os anos 90. Isso aqui eu tenho fetiche total com esse negócio, total. Aí realmente, nesse sentido, eu sou quase que um colecionador de selo. O que tem, eu pego. Só realmente, se depois que eu incorporo na coleção e eu vou ouvir com cuidado, realmente o negócio for ruim demais, aí eu me desfaço. Isso já aconteceu algumas vezes, mas assim, esse é o tipo de som que eu tenho a maior generosidade do mundo para ouvir. Só se realmente for muito ruim é que eu não mantenho em coleção. Como eu falei, foi lançado pela Juancon Records, Mortichos, dos Estados Unidos. Confesso que nunca tinha ouvido falar dessa banda e nem ouvi, comprei nas cegas. Tomara que eu não me arrependa, né? Mas tendo em vista o quanto eu sou generoso, é difícil me arrepender com esse tipo de som. Bom, agora um CD que, assim, eu comprei antes de ter lido umas resenhas que foram resenhas negativas sobre o disco. Se eu tivesse lido essas resenhas antes, eu talvez tivesse procurado escutar melhor o disco antes de comprá-lo. Mas não foi o que eu fiz, então arrisquei, né? Eu tô falando do Alters, o segundo disco do Alters da Austrália, lançado agora pela Everlasting Spool da Itália. Esse disco eu já falei sobre ele num vídeo anterior. Não, essa banda, não esse disco. Eu falei sobre o primeiro disco do Alters, que foi lançado há quase uma década atrás. Eles tiveram um hiato assim, de uma década para estar lançando agora o segundo, que é esse. E o primeiro deles é sensacional. Puta disco estranho, disco torto, bizarro. Assim, eu até falei, eu me lembro do que eu disse nesse vídeo anterior, eu disse que chamava esse disco do Alters, que é o primeiro, eu me lembro do nome, chama Paramnésia. E eu disse que era um dos discos mais dissonantes que eu já tinha ouvido na minha vida. Bom, o que eu li sobre esse segundo do Alters aqui é que ele está menos dissonante e menos radical. Se foi isso, então, assim, perdeu o grande chamariz que tinha essa banda, porque esse era o diferencial dele, né? Era toda aquela dissonância e aquele peso e aquela estranheza. O que eu li é que tá um disco mais ortodoxo, esse aqui. E o pessoal tava, assim, dando notas bem inferiores ao primeiro, né? Vamos ver o que eu acho. Vamos ver se eu concordo ou não com essa crítica, mas enfim, esse aqui é o novo álbum do Alters, lançado aí, né, uns 10 ou até mais, 15 anos depois porque é de 2005, eu acho, o primeiro deles, 15 anos, até mais do que isso, né, depois do debut deles, né. Essa capa é muito bacana, né, gostei, achei muito legal essa capa, com essas formas fantasmagóricas aí na frente, achei muito legal essa capa. Bom, continuando, agora é interessante porque eu estou vendo aqui que quem lançou foi a CDN Records, esse que eu tenho na minha mão, mas eu não peguei na CDN Records, eu peguei na Memento Mori. É o Blood of Christ do Canadá. Também esse Blood of Christ, ele entra mais ou menos naquele meu critério lá que eu falei do Mortichos, uma banda de death metal, relançamento das demos dele do comecinho dos anos 90. Então esse é o tipo de coisa que eu também compraria às cegas. Mas nesse caso não é. Eu não estou comprando às cegas. Eu conheço essa banda. Eu tenho demo original dessa banda, do Blood of Christ do Canadá. É uma banda que eu conheço e acho bacana. Assim, legal e tudo. Não é assim uma coisa que vai mudar o mundo, mas assim, são registros bacanas. Eu tenho as duas demos deles e cara, e assim, isso é tão obscuro que eu nem estava imaginando que isso ia ser lançado, nem estava esperando. Aí eu vi que tinha sido lançado o Blood of Christ, eu falei, porra, é aquela banda que eu tenho aquelas demos. Então comprei, tá aí lançado pela CDN. Tem engraçado,
Eu não sei se tá toda a discografia deles aqui. Bom, talvez esteja. Porque aqui só fala Frozen Dreams 1994 demo. Mas tem umas outras coisas aqui. Eu me lembro que ele tinha mais de uma demo. Porque eu tenho mais de uma demo aí deles, desse Blood of Christ. Bom, talvez esteja todo o material deles aqui compilado. Agora eu não estou com muita certeza, mas pelo menos a demo, essa Frozen Dreams de 1994 está aqui. E mais uns outros materiais de bônus também. Esse Chapter 3, eu não sei se isso é uma outra demo ou não. Bem, mas então, tá aí essa indicação dessa banda canadense, que é toca um death metal tradicional bem decente, e não confundir essa aqui, que é do Canadá, com aquele Blood of Christ que lançou um EP, se não me engano, pela Seraphic Decay Records, né? Chamado Boiled in Blood, é isso que é o nome? Agora eu não me recordo. Mas enfim, uma banda de Nova York. É outra, tem o mesmo nome, Blood of Christ, mas são duas bandas diferentes. Continuando, agora uma banda nova de death metal. E essa aqui chama Hibernus Mortis. Hibernus Mortis. Agora que eu estou tentando me lembrar, eu cheguei por ela por indicação de alguém que era de uma banda mais conhecida que estava tocando aqui. Agora, puxando aqui pela memória, eu não estou me lembrando quem era o sujeito que tocava nessa banda, que me fez... que tocava numa outra banda que eu já conhecia, que me fez ir atrás, porque é um pessoal bem antigo. Olha aqui, ó, não é gente nova na cena, não. Tem alguém aí que é de alguma banda mais manjada. E foi por isso que eu fui checar o som desse Hibernus Mortis e achei bem bacana o som. É o disco de estreia deles, chama The Monoliths of Cursed Slumber. E foi lançado também por outra gravadora que, olha, você pode ter esse critério, né? Eu acho que é um critério bem válido para você ficar de olho em gravadoras, né? Porque tem muitas gravadoras que têm um critério muito confiável para lançar bandas, né? Eles não lançam porcaria. E esse daqui foi lançado, olha, como dá para ver aqui atrás, foi lançado pela Blood Harvest da Suécia, que é uma baita gravadora de death metal. Eles não lançam porcaria, as bandas, eles têm muito cuidado para lançar bandas, e em geral são bandas muito boas que eles lançam. Então, fica até a recomendação por conta da gravadora desse Hibernus Mortis. Mas tem um cara aí, eu tenho certeza que tem um cara que foi o que me trouxe a essa banda, que toca em alguma banda de death metal. E eu acho que inclusive é uma banda nova, mas com mais nome do que essa. Bom, mais dois últimos disquinhos agora. Um é um disco duplo de uma banda holandesa. Uma banda que, assim, eu acho que eu já tinha visto esse nome por aí, não me dizia lá grande coisa. Chama Eternal Dirge. Eternal Dirge. Esse aqui como eu disse, é um disco duplo. Tem o disco de estreia deles, que chama Morbus Ascended, e tem as duas demos de 89 e 90. Bom, essa banda continuou aí, tem vários discos depois e tal. Nunca foi uma banda que fez muito sucesso. Em parte eu peguei por causa, de novo, dessa coisa, né? Compilação com demos, da virada dos anos 80 para os anos 90, eu tenho fetiche com esse negócio. Então, eu peguei esse disquinho aqui. Mas é uma demo que, de novo, se você não for um completista dessas coisas, é perfeitamente dispensável, né? Mas tá aí, Eternal Dirge, adicionado à minha coleção. Foi lançado em parceria, uma gravadora, parece que lá
da Holanda, eu acho, né, porque a banda é holandesa, com a Dark Descent dos Estados Unidos, que é uma gravadora de respeito, né? Eternal Dirge. E para terminar, esses CDzinhos que vieram nessas duas caixas que eu abri e montei os CDs, né? Tem uma banda razoavelmente famosa aqui, que eu nunca tinha tido nada dessa banda, nunca tinha comprado nada e tudo. Nunca tinha, assim, me interessado muito, mas aí alguém me recomendou essa banda, inclusive me recomendaram aí nos meus comentários. Alguém de Portugal, ele indicou uns discos de death metal de Portugal e indicou isso aqui. O Sacred Sin. Uma banda portuguesa antiga. O que a gente pode dizer, né? Ele tocaria um tipo de death metal, uma certa temática black. Aqui você tem o primeiro disco deles, que é esse Dark Side, e tem também um EP, um live EP que eles lançaram e uma promo de 91. E ainda tem uma demo, parece que... Não, é a promo de 91, o live EP, e tem uma bônus também. Essa edição dupla, é um relançamento duplo desse disco deles, né, do Dark Side, e foi editado pela Dark Descent. Eu ouvi assim um pouco por alto isso daqui e gostei da sonoridade deles, mas me lembrou, tem que ouvir melhor, e foi isso que me ganchou no som deles, me lembrou uma sonoridade meio assim da Grécia, daquelas bandas de death, meio atmosféricos da Grécia e de black também, daquele cenário helênico da primeira metade dos anos 90. Achei bem interessante, né? Me passou em brancas nuvens esse Sacred Sin durante décadas, mas agora, em virtude aí de uma indicação aí de um colega aí do canal, que deixou um comentário, eu fui escutar isso e achei interessante e comprei lá com o Raul da Memento Mori. Valeu a indicação aí, eu esqueci o nome dele, senão eu citava e ele me citou vários discos de bandas lá de Portugal e eu fui checar. Tá aí, Sacred Sin. Bom, com isso eu termino esses dois pacotinhos que os CDs me chegaram desmontados, eu montei já para ganhar tempo aqui para mostrar. E agora, na continuação do vídeo, eu vou abrir duas caixas que chegaram da Discogs. Uma mandada pela Grindfather inglesa e a outra me foi enviada pela Morbid Chapel da Polônia. Vou dar agora um corte e em continuação a gente vê essas duas caixas. Até daqui a pouco.